Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz da Resiliência. Olá, boa tarde, Alexandra Luiz. Olá Aurélio, boa tarde. Boa tarde. Voz da Resiliência, que é um podcast acerca da mutilação genital feminina, e temos connosco hoje a Alexandra Luiz. Podia fazer-nos uma pequena introdução, uma apresentação sobre si, por favor? Aurélio, eu queria começar por agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com quem nos está a ouvir. Eu neste momento estou aqui a representar uma associação, que é a Associação Mulheres Sem Fronteiras. Nós fazemos no próximo ano 10 anos. Trabalhamos aqui maioritariamente na área metropolitana de Lisboa, em projetos que promovem a igualdade entre rapazes e raparigas, homens e mulheres, previnem toda a forma de violência também contra meninas e mulheres principalmente, e todas as formas de discriminação. E eu nesta associação tenho desenvolvido vários projetos, nomeadamente em contexto comunitário, e penso que podemos dizer que uma das nossas áreas de intervenção prioritária é trabalhar sobre as que são consideradas práticas nefastas. E tenho trabalhado, inclusive antes do início da associação, sobre esta temática, quer do ponto de vista mais académico, como, por exemplo, no estudo de prevalência que foi realizado em Portugal sobre a prática da mutilação genital feminina, mas também no livro branco que foi publicado o ano passado sobre os casamentos infantis precoces e forçados, ou seja, aqui numa parte mais ligada ao conhecimento, à investigação dessas práticas no nosso país, e depois um trabalho mais de capacitação junto de profissionais e estudantes das diferentes áreas que se possam eventualmente cruzar com sobreviventes, portanto, uma parte importante na área da saúde, mas também na área da psicologia, na área do direito, na área do serviço social, por exemplo, e depois no trabalho direto com as pessoas afetadas pela prática, nomeadamente em contexto comunitário. Ou seja, para além disso, eu sou também ativista feminista pelos direitos das mulheres, faço voluntariado num conjunto de associações e tenho um sonho que é conhecer todos os países do mundo. Ainda estou a meio caminho, mas é algo que eu penso concretizar nos próximos anos. Ok. E, pelos vistos, além de conhecer o mundo, quer transformar ele num mundo melhor. Eu ia É isso. perguntar acerca da MGF. Como é que a Associação de Mulheres Sem Fronteiras, dentro dos seus programas, atua? Ok, olha, eu como disse, antes já da existência da própria associação, eu já trabalhava nesta área em colaboração com outras associações. Eu acho que um ponto aqui importante de destacar é que este trabalho normalmente tem maiores resultados quando é um trabalho que acontece em rede. Ou seja, e nós fazemos parte de várias redes a nível nacional, a nível internacional, da Rede Europeia de Mulheres Migrantes, e a nível local nós trabalhamos quer com autarquias, com juntas de freguesia, quer com escolas, que neste caso são uma parte importante também das nossas parcerias, quer com associações de sobreviventes, e aqui neste caso eu gostava de destacar a Associação dos Filhos e Amigos de Farim em Portugal, que é uma associação que está sediada no Conselho de Sintra e que é uma associação de pessoas afetadas pela prática, que dão a cara contra a prática da mutilação genital feminina, mas, por exemplo, com outras entidades também, como a APF, a Associação para o Planeamento de Família. E a nossa intervenção é prioritariamente com pessoas que tenham passado pela prática. E no nosso caso muito concreto, nós queremos chegar às meninas e às raparigas que possam ter passado por essa prática
ou que possam estar em risco. Por isso, um dos trabalhos mais importantes que nós fazemos são o desenvolvimento de sessões em contexto escolar, normalmente, apesar de nós podermos, à partida, encontrar uma sobrevivente em diferentes contextos geográficos, por assim dizer, mas nós procuramos maioritariamente territórios ou espaços onde possam viver comunidades que tradicionalmente são afetadas pela prática. Nós sabemos que muitas vezes, em contextos de imigração, as pessoas que já estão há mais tempo, normalmente quando as pessoas que chegam ao nosso país procuram pessoas normalmente da comunidade, e há uma tendência, quando é possível, quando os preços da habitação permitem, de residirem em conjunto. E nós vamos ter, por exemplo, aqui na área metropolitana de Lisboa, alguns concelhos, algumas freguesias, onde sabemos que vivem pessoas que possam ter sido afetadas por esta prática. Ao mesmo tempo, também dizer que não são só pessoas imigrantes, existem pessoas portuguesas, que são descendentes de segunda ou terceira geração, que também pertencem às comunidades ou aos povos afetados pela prática e que nós também pretendemos chegar a essas pessoas. E o sítio ideal e mais seguro para nós podermos trabalhar com as raparigas, com as meninas e com os rapazes e com os meninos em contexto escolar, através de uma intervenção que nós procuramos que seja continuada, ou seja, não é uma intervenção em que nós vamos uma vez a uma turma, ou às vezes, como também as escolas gostam, a um auditório com 2, 3, 4 turmas, e vamos lá uma vez e falamos sobre este tema, e essa seria a intervenção. Não, o nosso modelo de intervenção é um modelo de intervenção continuado, e idealmente às vezes até ao nível de um ciclo escolar, por exemplo, trabalhar alunos a partir do 7º ano, no 7º, no 8º, no 9º, ou numa escola secundária, por exemplo, no 10º, 11º e 12º, ou seja, ao longo de 3 anos, em que nós começamos a trabalhar questões mais relacionadas às questões da igualdade e das desigualdades entre rapazes e raparigas, direitos humanos, direitos das crianças, e depois de uma forma, através de metodologias ativas e participativas, os jovens e as jovens vão nos dizendo temas que elas consideram importantes serem abordados, que vão normalmente, as preferências deles e delas vão muitas vezes sobre as questões das violências na intimidade, como a violência no namoro, a violência doméstica, as questões do bullying, do cyberbullying, da violência através da exposição a redes sociais ou da utilização de redes sociais ou de plataformas, e também muito questões ligadas com a discriminação, com o racismo, com a xenofobia. Nós, ao longo destes anos, vamos convidando várias pessoas, utilizando várias metodologias, e normalmente na avaliação que vamos fazendo, sempre em contexto de sala de aula, vêm pedidos para falarmos, por exemplo, da saúde sexual e reprodutiva, das questões também da menstruação, e vêm muitas vezes pedidos para falarmos sobre a mutilação genital feminina. Eu não diria que seria logo nas primeiras sessões e nos primeiros contactos, mas ao longo do trabalho que vamos desenvolvendo, vem esse pedido, e acaba depois por se poder falar de uma forma mais natural, porque é um pedido dos próprios alunos ou das próprias alunas, como outras questões também, por exemplo, os casamentos forçados, os casamentos infantis, o tráfico de pessoas, ou seja, são vários os temas que nos são pedidos, e nós fazemos essa abordagem, sempre com uma perspectiva de que o próprio aluno ou a própria aluna, a turma, possa trabalhar depois com um efeito multiplicador, ou na própria escola, ou na escola dos primeiros ciclos que normalmente pertencem aos agrupamentos, de desenvolver alguma iniciativa
relacionada com este tema. Ou seja, e este tipo de trabalho não é muito comum, não é fácil, muitas vezes, as escolas aceitarem que se trabalhe sobre esta temática, mas nós temos vindo a conseguir trabalhar muito aqui na área metropolitana, quer na própria cidade de Lisboa, quer nos concelhos da Moita, do Barreiro, de Sintra, Amadora, Odivelas, Loures. Eu diria que têm sido os territórios onde nós temos conseguido trabalhar mais a nível das escolas do segundo, terceiro ciclo e das escolas secundárias. Depois, há uma outra dimensão que é o trabalho com alunas e alunos que estão em contexto da formação profissional e que frequentam cursos que supostamente se podem no futuro cruzar com crianças que sejam sobreviventes ou pessoas adultas que sejam sobreviventes. Ou seja, estamos a falar de todos os cursos profissionais que existem no secundário, muitas vezes direcionadas para a área da educação ou para a área da saúde. Auxiliares de ação educativa, auxiliares de saúde, pessoas que possam vir a ser auxiliares em contexto farmacêutico. E então, com essas turmas, independentemente se existam aí potencialmente pessoas sobreviventes que elas podem estar também em qualquer turma, o nosso objetivo é que as pessoas conheçam a prática e conheçam formas que sejam consideradas humanas e éticas de poder abordar esta questão com as pessoas sobreviventes. Basicamente, em contexto escolar, até ao secundário, é basicamente este o trabalho que nós costumamos fazer na associação. Depois, também trabalhamos algumas vezes com jovens, através de algumas associações, em contextos em que nós já estamos na escola. Imaginem um grupo de teatro, algum espaço em que desenvolva atividades de ocupação dos tempos livres. Podemos também desenvolver uma ou várias sessões também relacionadas com este tema, com as tradições, como é que se equilibra ou decide entre se determinada coisa tem a ver com uma tradição associada à minha cultura e depois como é que isso se choca ou não com os meus direitos enquanto criança, enquanto ser humano. Muitas vezes surgem também essas questões. E depois uma área de trabalho completamente diferente, onde imagino, por exemplo, amanhã vou estar com um grupo de mulheres onde existem várias mulheres que são sobreviventes e que nós trabalhamos enquanto um grupo de mulheres sobre questões que as afetam. Pode ser, e muitas vezes, à partida, são questões ligadas à área da saúde sexual e reprodutiva e consequências diretas da mutilação, onde podem surgir alguma necessidade de encaminhamento para a saúde ou para algum apoio a nível da saúde mental, mas também outras questões que têm no seu cotidiano, que pode ser a procura de emprego, a necessidade de apoio de alguma documentação para a regularização da sua documentação, do acesso à saúde, questões relacionadas às vezes com as crianças também e a sua realidade no contexto escolar, e essa forma de trabalho também nos permite estar muito próximo dessas sobreviventes, sendo que nós, na associação, não temos sempre a resposta para aquilo que a mulher, nesse contexto, necessita, mas o que fazemos é fazermos uma articulação com os serviços e com as entidades que nós conhecemos, e acabamos por apoiar essa mulher numa perspectiva de 360 graus daquilo que ela possa necessitar. Como é que nós chegamos a estas mulheres adultas? Acabamos muitas vezes também por chegar a elas através do ensino noturno. Nós temos 2 ou 3 escolas
que são frequentadas maioritariamente no ensino noturno por mulheres imigrantes oriundas de países onde a prática prevalece, e nós desenvolvemos atividades com as mulheres em contexto de sala de aula, nomeadamente sobre questões dos direitos, assuntos que as preocupam, e depois desse contacto regular, a mulher normalmente fala connosco também sobre a temática da mutilação genital feminina, nem sempre solicitando ou pedindo apoio, mas muitas vezes numa partilha que acontece, muitas vezes que até é a primeira vez que a mulher está a partilhar informação sobre esta prática e as Yeah, consequências ou as dúvidas que possa ter ainda sobre a mesma. Ou seja, é yeah. basicamente assim de uma forma alargada a intervenção que fazemos e o tipo de atividade que desenvolvemos. É um pouquinho sobre isso que eu estava a ver a Alexandra a dizer. Basicamente, vocês têm uma base de dar a conhecer o tema e muitas das vezes procurar fazer com que as sobreviventes da prática tenham um certo acolhimento, um certo apoio. Eu gostaria que a Alexandra falasse um pouquinho de como é que é isso na prática, como é que funciona e quando realmente as vossas ações têm sucesso, como é que funciona desde o momento em que a vítima é conhecida até o trabalho contínuo que é feito por vocês. Como é que... Ok, muito bem. Olha, eu vou dar-lhe um exemplo concreto. Nós, normalmente, antes de começarmos numa turma, nós falamos com a professora ou o professor, porque nós normalmente estamos na disciplina de cidadania, ou de história, ou português, ou o tempo letivo que o docente ou a docente nos ceder, e tentamos perceber um bocadinho qual é a característica da turma. Se já houve algum conflito, se já houve alguma outra questão que seja importante conhecer, se já alguém falou sobre esta prática ou outra forma de violência. E uma vez numa turma nós chegámos para trabalhar uma turma de 10º ano e a professora disse assim: olha, há uma menina que normalmente tem algumas dores, algumas vezes, e ela vai para a última fila e costuma-se deitar. Não te surpreendas se isso acontecer, se ela se deitar, não há problema nenhum, é aqui, nós estamos aqui a ver se tentamos perceber o que é. Eu, ok, tudo bem, não tem problema absolutamente nenhum, porque, como disse, nós utilizamos metodologias ativas em que os alunos se mexem e participam, ou seja, não havia qualquer tipo de problema. A verdade é que nós trabalhamos ao longo desse ano letivo e já mais para o fim do ano surgiu lá o tal papelinho que se gostaria de abordar esta temática da excisão, que é muitas vezes também a expressão utilizada em português, é a mutilação genital feminina. Nós não sabíamos quem é que tinha colocado lá o papel, organizámos ainda uma sessão para falar sobre tradições e essa menina quis falar e identificou que tinha passado por uma prática que tinham feito no seu país de origem e que ela pensava que era uma coisa má e que era a mutilação genital feminina. Pronto, estes momentos de partilha são sempre duros, obviamente não é uma coisa fácil. Ela partilhou connosco e a verdade é que a partir daí nós falámos com ela, com a psicóloga também escolar, fez-se uma marcação e um acompanhamento à área da saúde, ela teve a oportunidade de ser observada, de ser medicada. O que aconteceu pela primeira vez, estamos a falar de uma jovem já com 17 anos, e a partir daí, ou seja, nós temos feito esse acompanhamento há 12 anos que nós estamos com ela. Neste momento já não é um acompanhamento de tanta proximidade, mas na altura foi, ou seja, fomos nós e a escola que fomos com ela ao médico, que garantimos que ela tinha acesso a tudo o que necessitava relacionado com essa dor que ela tinha, que era consequência da mutilação genital feminina, e neste momento, que é um caso feliz, estamos a acompanhar à distância que ela está grávida de uma menina e saber como está tudo. Ou seja, é um bocadinho esse o exemplo. Boa, boa. Então, fica claro que muitas das vezes as vítimas
procuram vítimas ou sobreviventes da mutilação genital feminina, procuram um lugar de conforto, e a Alexandra Luiz, junto das Mulheres Sem Fronteiras, chegam a ser esse lugar de conforto. Então, pergunto a Alexandra Luiz se tem alguma mensagem a deixar em prol desta causa. Eu gostaria só de dizer a qualquer mulher, menina ou rapariga que viva com consequências da mutilação genital feminina, que saiba que nós estamos disponíveis para qualquer contacto, que esse contacto é confidencial, não significa que elas tenham que expor nada em concreto, mas qualquer informação que necessitem, qualquer apoio, que nos podem contactar, ou a nós ou às associações que eu mencionei, porque nós estamos aqui para elas e para que a prática também possa ser eliminada, que é esse o nosso objetivo final. Boa. E foi pensando nisso que a Associação Conquista a Vontade, junto com a Rotary, programou esse podcast Vozes da Resiliência. Muito obrigado, Alexandra Luiz, foi um prazer conversar consigo. Pena não temos muito mais tempo para conversar, mas espero tê-lo numa próxima aqui. Ok, Aurélio, está combinado. Obrigado a nós. Muito obrigado, tchauzinho e até a próxima. Adeus.